sobre o desfraude é uma coisa muito importante nas escolas. E o quintal tem crianças muito pequenas, né? Só que eu né, já escutei várias histórias. Nossa, hoje a professora, ela fez xixi, sabia, tia Fer, que ela fez xixi e aí a professora deu 2 estrelinhas para ela. Então, assim, o desfraude, ele tem um preparo e um processo. O foco não é no resultado no desfraude, que é retirar a fralda. Quem retira a fralda não é o adulto, é a criança. A criança precisa se ver sem a fralda. A fralda ela não, ela foi inserida porque a criança não tem o controle do esfíncter. Não é porque a criança, ela foi é porque é fisiológico. Ela não Exatamente. tem como segurar. Por isso a fralda foi introduzida ali. Mas ela não nasceu de fralda. E ninguém fica de fralda para o resto da vida. A Uhum. não ser por uma intercorrência, uma Sim. doença, alguma coisa que a pessoa precisa usar. Mas, deixando isso de lado, o preparo da criança, ela demonstra sinais. E aí a gente tem o costume de fazer o quê? De novo, aponta para a criança e fala: Nossa, mas ela já está com 3 anos e ainda usa fralda? Cansa, né? Esse Cansa. mundo. Uhum. Porque a gente não consegue olhar para a criança e perceber. É mais fácil a gente querer tirar. Então, deixa a criança sentada horas no vaso ou no pinico e não percebe os sinais que ela Nossa, demonstra. Como sim. que funciona no quintal, Bru? É, te endosso tudo que você falou, concordo com tudo. O processo de desfraude no quintal vai muito dessa percepção. Quando a família traz assim, eu quero desfraudar a Fernanda, eu sempre gosto de ter um tempo, de ter uma conversa para entender melhor, né? Mas sim, a gente parte de perceber que a criança está contando pra gente que ela não quer mais usar fralda, né? Seja por se incomodar com a fralda, seja por pedir para usar o vaso, seja por ficar um longo período sem fazer xixi, e aí quando ela faz xixi, faz aquele xixizão. Mas parte sempre da escuta da criança, de entender, de perceber que ela tá contando pra gente que ela tá pronta para o desfraude. Anterior a esse momento do desfraude, é bonito contar que no quintal, a própria troca de fralda, né, então, as crianças que usam fralda no quintal, quando elas chegam, fazem o processo de adaptação, de acolhimento, a primeira troca da criança é a mãe, o adulto da família que troca e a gente só fica do lado olhando, um adulto do quintal. A segunda também, a terceira também. Lá, quando a gente começa a perceber que a criança está um período longo do dia junto com a gente troca e esse adulto da família fica do lado. Existe essa transição de adulto que vai trocar essa criança, por respeito, entender que é o corpo dela, né? A gente não toca na criança sem antes a criança tocar em nós, né? A gente oferece a mão. Se ela aceitar encostar na nossa mão, a gente de mãos dadas seguimos. Se não, a gente respeita e não toca a criança. Então, você falou de desfraude, eu achei importante falar como a gente faz a troca de fralda, né? Não é algo assim, esses dias alguém chegou, você quer que eu troque essa criança? Eu falei, não, ela nunca foi trocada por você, ela não conhece você, não. Né? Mas voltando ao desfraude. Então, eu tenho essa troca com a família, e aí o que eu acho importante contar, se a criança nos mostrou que ela está preparada para o desfraude, que ela não quer mais usar fralda, aí o adulto tem que bancar e saber que quando for no shopping, é sem fralda, quando for no restaurante é sem fralda, quando for viajar é sem fralda. Porque você está validando aquela necessidade da criança em usar calcinha. Ela não pode, a fralda não pode estar a favor do adulto. Ai, mas quando eu vou no restaurante der um saco, tem que ficar indo levar ela para o banheiro. Sim, ela está passando por esse processo. É uma fase importante na vida dela, né? E sempre entender que escapa e que vai escapar e que tudo bem escapar, né? E nos momentos de escape, então vamos trocar rapidinho para você voltar a brincar. Pronto, né? De maneira prática, tá, Bruno? Você explicou, mas não explicou. De maneira prática, é assim: a família entendendo que é o desfraude, que a criança. E a gente validando que a criança está pronta, a fralda fica só para o xixi noturno e a gente fala: manda 10 calcinhas, 10 cuecas, sapato extra, roupa extra. E ao longo do dia a gente vai oferecendo, perguntando: você quer ir no banheiro? Não? Volta a brincar. E que durante ali umas 2, 3 semanas pode acontecer o escape e que tudo bem escapar. E quando a criança faz xixi no vaso, ai, que bom, volta a brincar. E tá tudo certo, nada de 2 estrelinhas. Né? Essa coisa da compensação por algo
Que é natural. Que é natural, que não faz sentido nenhum. E não só isso, né? Quando a criança, ela também. Esses sinais que a criança vem dando de desfraude, é importante a gente observar. Então, se realmente. O que, que é? Porque todo mundo fala, é pular com os dois pés, mas por que, que é pular com os dois pés? Porque ela já tem o controle do esfíncter, esse Isso. músculo que tá ali embaixo, que a gente consegue segurar o xixi, né? E não fazer as necessidades Não, ali. e não é só isso também. Tem a questão, o desfraude é uma maturação neurológica e Exato. que segue alguns fatores que são fisiológicos. Mas às vezes a criança ela pode pular com os dois pés, ela pode ficar um tempão sem fazer xixi, ela pode Avisar que fez. avisar que fez, mas ser uma criança que talvez emocionalmente não esteja preparada para usar, que talvez ela ainda deseje ficar. Crianças que têm irmãos menores, que ainda usam fralda, é muito comum a criança, mas ela já fica, ela já pede, vamos tirar essa fralda, e a criança é resistente para não querer tirar, por alguma razão mais emocional do que necessariamente fisiológico. Ou às vezes aquela criança que a mãe fala assim, mas ela já fala tudo, é super esperta, é super sabida. Talvez ainda. Então, acho que é o combo, eu acho que é esse olhar É o holístico. processo, É o né? processo. Claro que a gente tem alguns sinais que norteiam para onde eu devo olhar, para o que eu olho para saber se essa criança está pronta, né? E eu acho que sempre devolver também para a criança. Olha, você está percebendo que você já está pedindo para fazer xixi no vaso? Olha só, quando você avisou que você fez xixi, você está um tempão sem fazer xixi, seja lá qual for os sinais que a criança dê. Que tal você usar calcinha? Você acha que está na hora de perguntar para a criança? Pode ser que, a partir desses sinais que a gente já entendeu que sim. Trocar, conversar, trazer para o diálogo, né? Mas eu acho que não pode nunca partir do adulto pela ideia de que eu não quero mais gastar com fralda, com a ideia de tipo, Tá na hora. tá na hora, já é 3 anos, ela já tá na hora. A filha da minha vizinha tem 2 anos e meio, já desfraudou. Não, a filha da vizinha é a filha da vizinha, tua filha é tua filha. Né? Exatamente. Essa comparação e esses marcos. De novo, tem os marcos, eles são guias de desenvolvimento, mas eu acho que tem que olhar para cada criança. E, por favor, não condenar no escape. Não brigar com a criança porque fez xixi. Todo mundo fala, mas o cachorro a gente briga e faz. Nem com o cachorro a gente deve fazer isso, né? Porque o cachorro também tem o guia do processo dele para ele fazer o xixizinho lá naquele na fralda. lugar. Então, assim, brigar com o cachorro porque ele fez xixi. Então, assim, gente, é natural, é fisiológico. A criança não consegue segurar. Muitas vezes ela tá brincando, ela não quer ir no banheiro. E essa fala de, mas também ela não faz porque ela tava brincando e daí ela não quer parar de brincar. Para exigir, não, claro que não. Ela tá lá feliz brincando, por que ela vai parar? Querer parar? Exatamente. Tudo bem, né? E o que você falou no começo é muito importante. A criança. Olha, aí já aconteceu a Maria Cecília querer ficar sem a fralda, né? Muito calor, alguma coisa, e eu tirar a fralda dela, porque a pedido dela, mas depois ela pediu para eu colocar de novo. E aí eu tirei, e aí teve o escape. Eu falei assim, filha, tá tudo bem, a mamãe vai limpar. Se você quiser, depois a mamãe te leva no banheiro na próxima vez. Pronto, acabou, limpa e acabou. Não fica condenando a criança. Ou fazer um combinado. Ou no quintal a gente traz muito pro combinado. Fala, olha, esse escapou. Da próxima vez vamos tentar ser mais rápido que o xixi. Então daqui a pouco, quando eu perceber que você tá muito envolvida brincando, eu vou te convidar para ver se você quer fazer xixi. Porque às vezes você pode não sentir que tá com vontade, mas o xixi tá aí. E aí antecipar também. Trazer pra responsabilidade do adulto de tempos em tempos ir lá perguntar. Pode ser que ela não queira, mas pode ser que ela sente e sai um xixizinho, né? Sim. E nunca condenar. Eu acho que nunca condenar o xixi que escapou, sabe? Uma coisa que você falou no começo que é super pertinente. Ninguém fica de fralda para sempre, salvo algumas exceções, né? Sim. Mas uma criança com desenvolvimento integrativo, ela em algum momento vai chegar a hora dela desfraldar e aí esse momento ela vai ter adultos. Ela precisa ter adultos que acompanhem ela nesse processo, mas é algo que ela faz por ela. A autonomia a gente não dá para a criança. A autonomia é adquirida pela criança, mas ao lado de adulto que esteja com ela nesse processo dela adquirir essa autonomia para pôr o sapato sozinha, para não usar mais fralda, para lavar as mãos, né? Então, a autonomia a gente não dá. É uma conquista da criança junto de um adulto que confia nela.